Oi, pessoal, eu sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Nós iremos dar início ao nosso oitavo vídeo aula. Vamos falar sobre arrependimento. Essa é mais uma matéria do curso de missiologia. Iremos abordar sobre arrependimento. Já agora, no início da aula, desse vídeo aula, já quero deixar a primeira palavra-chave. São 3 palavras nesse vídeo aula. Já irei deixar a primeira palavra-chave agora. A primeira palavra-chave é fé. Essa é a primeira senha. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero lhe pedir para você se inscrever no nosso canal, o canal do STM no YouTube, canal do Seminário Teológico de Missões. E não se esqueça de deixar o seu like, acionar o sininho para receber as nossas atualizações. E se você gostar dessa matéria, dessa aula, compartilhe com seus amigos e familiares em redes sociais. Vamos dar início ao nosso oitavo vídeo aula falando sobre arrependimento. No material didático que nós já passamos para vocês, você pode acompanhar comigo. O arrependimento é o primeiro passo que tomamos para recebermos a salvação que Deus nos oferece no nosso Senhor Jesus Cristo. Observe comigo esse texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 ao versículo 38. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, alunos do Seminário Teológico de Missões, nós vemos Pedro sendo aqui interrogado, falando, diante das perguntas que os homens fizeram. Que faremos, varões e irmãos, para ser salvo? Pedro dá aqui, ele informa, ele passa de forma categórica dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Para sermos salvos, para alcançar a salvação, em primeiro lugar, o homem precisa arrepender-se. Veja também o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Esse texto foi escrito por Lucas. Lucas, ele é o autor deste livro, Atos dos Apóstolos. E nós vemos aqui que o arrependimento, que a salvação, ela está agora ao alcance de todos os homens. Deus está pronto a receber a oração de confissão, de arrependimento de todos os homens, de todos os lugares da terra. O que não é o arrependimento? O arrependimento não é um mero sentimento de culpa. O arrependimento não é um mero sentimento de culpa. O sentimento de culpa com relação ao nosso pecado vem antes do arrependimento. Porém, não é o arrependimento em si. Ninguém se arrepende, a menos que tenha, primeiramente, se sentido culpado com relação ao seu pecado. Porém, nem todos que sentem culpa arrependem-se de fato. Ou seja, antes que venha o arrependimento, primeiro nós precisamos sentir que estamos errados. Sentir a responsabilidade da nossa culpa.
primeiro vem o sentimento de culpa sobre o nosso coração. E depois vem o arrependimento. Quando estamos diante de Deus, primeiro, nós reconhecemos a nossa condição de pecador, para depois pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Depois manifestamos o arrependimento com a oração de confissão de pecado, reconhecendo que precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Observe o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24 e versículo de número 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Nós vemos nesse texto o apóstolo Paulo sendo julgado, e quando Paulo está dando testemunho de Jesus, Félix, que era um governador, um governador em Jerusalém, em Israel, que estava ali sobre a autoridade dos romanos, mediante a palavra que Paulo ensinou, mediante a palavra que Paulo ensinava, ele reconheceu, mas ele não se arrependeu dos seus pecados. Era um homem do coração muito duro, que queria extorquir dinheiro de Paulo. Félix sentiu-se culpado diante da exposição de Paulo, porém ele não se arrependeu. Então, o arrependimento, ele não é um sentimento de culpa. O arrependimento não é uma mera tristeza pelo seu pecado. Tem muitas pessoas que ficam tristes porque pecaram, ficam tristes por alguma situação em que foi flagrado naquele momento do delito, ou mesmo depois, quando veio à tona. Mas isso não é arrependimento. Sentimento de culpa, tristeza pelo pecado não é arrependimento. Algumas pessoas ficam muito tristes por causa das consequências do pecado. Muitas pessoas ficam tristes, não pelo que têm feito de errado, mas pela penalidade que recebem ao serem pegas. Veja comigo esse texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrependendo, mas a tristeza do mundo opera a morte. Observem, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quando nós nos sentimos tristes e nos voltamos para Deus, isso gera arrependimento para a salvação. Agora, a tristeza por ter sido pegue, por ter sido flagrado no mundo, isso vai operar na vida dessa pessoa a morte. Arrependimento não é uma mera tentativa de sermos boas pessoas. Olhe no seu material didático, no terceiro ponto da letra A. Arrependimento não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas. Muitas pessoas tentam, com as suas próprias forças, tornarem-se pessoas melhores e mudam o estilo de vida. Todo esforço próprio traz consigo uma raiz de autojustiça, que é algo que não reconhece a necessidade de arrependimento pelo pecado. Veja comigo esse texto de Isaías, capítulo 64, e versículo de número 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Observem, o mero fato de você procurar ser uma pessoa melhor, isso não lhe traz os benefícios
do arrependimento. Precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos reconhecer a nossa condição de homem pecador e nos arrepender verdadeiramente. Simplesmente ter um modelo de vida onde é bem visto pela sociedade, isso não é suficiente. Arrependimento também não é adquirir religiosidade. No quarto tópico da letra A, está escrito: arrependimento não é adquirir religiosidade. Os fariseus da Bíblia eram extremamente religiosos em seu comportamento e práticas. Jejuavam, oravam e tinham muitas cerimônias religiosas. No entanto, nunca se arrependeram. Infelizmente, essa é uma situação pela qual a igreja contemporânea está vivendo nesse período na Terra. Nós temos visto muitas pessoas religiosas, pessoas que vão à igreja, pessoas que dão o seu dízimo, pessoas que jejuam, que fazem suas orações, fazem todo tipo de cerimônia, assim como os fariseus também faziam. Porém, quando vai para a prática do evangelho, do arrependimento, a realidade é outra. É apenas uma mera religião. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 10. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Observem comigo aqui, nesse texto, João Batista batendo de frente com os fariseus, com os saduceus, ele bate de frente e dizem: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista sabia que aqueles homens, esses homens religiosos, eles invocavam a aliança de Deus com Abraão e se fazendo possuidor desta herança, sem ter uma vida com Deus, sem ter uma vida na presença de Deus, vivendo apenas uma religião. João Batista diz: vocês não são descendentes de Abraão. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês não são descendentes de nosso pai Abraão, vocês são raças, vocês são descendentes da serpente, vocês são descendentes de víboras. Vocês que vivem nessa religiosidade, vivendo essa falsidade através da religião, você não é um servo de Deus, você é um descendente da serpente, você não é um filho de Abraão. Por esse motivo, João Batista estava batizando judeus no Rio Jordão. João Batista estava batizando judeus no Rio Jordão. O motivo foi esse. Os prosélitos, ou seja, aquelas pessoas que não eram descendentes dentro da genealogia de Abraão, não era descendente de uma das tribos de Jacó, de Israel. Quando eles se convertiam ao judaísmo, que são os prosélitos, os judeus os batizavam para que eles, mediante o arrependimento, pudessem passar a professar a fé judaica. E João Batista, reconhecendo que os judeus estavam fora do plano de Deus, fora dos caminhos do Senhor, desobedecendo a Deus as suas atitudes, vivendo somente uma vida de aparência e de religião, o que João Batista começa a fazer? Ele começa a pregar o arrependimento e batizar os judeus no Rio Jordão. Aquilo que era feito somente com os prosélitos, aqueles que não eram judeus,
João Batista agora traz para o judaísmo, para a nação de Israel, e começa a pregar o arrependimento, dizendo: vocês precisam mudar de atitude, vocês precisam mudar as vossas vidas e sejam batizados. Ou seja, vocês precisam ser batizados mediante o arrependimento. E a mensagem de João era dura. João dizia: vocês não são descendentes de Abraão, vocês são descendente da víbora, da serpente, de tudo aquilo que é mal, porque o coração sendo mal, o homem passa a ser uma pessoa má, independente da raiz genealógica que ele tenha, independente se você é um filho de um crente, de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus, isso não lhe faz ser cristão. Você ter nascido dentro de um lar religioso, dentro de uma família cristã, isso não lhe tornou um cristão. Para ser cristão, precisa de arrependimento. E João está falando sobre isso para aquela nação que nasceu dentro do contexto de uma promessa. Ele está dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está à raiz, e a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Veja o que está escrito também em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa justiça, as nossas obras, se ela não superar a justiça e as obras dos saduceus e dos fariseus, nós não entraremos no reino de Deus. A justiça é feita em nós mediante o arrependimento e a confissão do pecado, e quando passamos a seguir o Senhor Jesus Cristo. No quinto ponto da letra A, diz que arrependimento não é um mero conhecimento da verdade. A posse de um conhecimento intelectual da verdade não garante necessariamente a verdade tenha se tornado uma realidade na vida de quem tem esse conhecimento. Cremos com a nossa mente e cremos com o nosso coração, duas coisas diferentes. Uma coisa é você acreditar de forma intelectual e outra coisa é você acreditar de uma forma onde envolve todo o seu emocional, todo o seu coração. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento, acreditam de uma forma didática, uma forma de um conhecimento que foi passado, de uma forma histórica. Porém, o arrependimento é quando obtivemos o conhecimento e cremos na verdade de que Jesus é o Senhor e que ressuscitou dos mortos e que ele é suficiente para nos perdoar os pecados. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos verdadeiramente os nossos pecados e cremos que Jesus é o perdão, é o elo que nos leva a Deus. Então, meus queridos, não vamos nos fechar dentro de um conhecimento teórico, mas que possamos estar nos colocando na prática, vivendo essa fé, crendo realmente nesse conhecimento que nos é passado pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Observe o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça e a boca faz confissão para a salvação. Veja também o texto de Tiago, capítulo 2, versículos 19 e versículo 20. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
Vamos agora para a letra B do nosso material didático, onde fala o que é o verdadeiro arrependimento. Nós mostramos para vocês, na letra A do material didático, o que não é o arrependimento. Só recapitulando, o arrependimento ele não é um mero sentimento de culpa. Segundo, não é uma mera tristeza pelo seu pecado. Terceiro, não é uma mera tentativa de sermos boas pessoas. Quarto, não é adquirir religiosidade. Quinto, não é um mero conhecimento da verdade. E agora, na letra B, nós vamos ver o que é o verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, o verdadeiro arrependimento é estar pesaroso para com Deus pelo seu pecado. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza, não somente para consigo próprio ou para com uma outra pessoa, mas, em primeiro lugar, é uma verdadeira tristeza para com Deus. Observe esse texto no Salmo 51, versículo 1 ao versículo 4. Quando o salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Vemos nesse texto o salmista Davi, quando o profeta Natã foi à presença de Davi, que era o rei, e ele aponta o pecado de Davi. O profeta chega para o rei e diz: ó rei, permita-te contar uma história. Um certo homem tinha somente uma ovelhinha, e veio um lobo e destruiu aquela ovelhinha. O que deve ser feito, ó rei? E Davi levanta-se do trono e diz: digno de morte é esse homem. E o profeta Natã aponta para o rei e diz: pois este homem é tu, Davi. E aí ele fala, ele narra o pecado de Davi o pecado que Davi cometeu com Betseba. Então nós vemos quando o profeta ele confronta o rei, ele faz essa oração. Salmo 51, você pode ler esse salmo todo, mas nessa parte do salmo ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi invoca a benignidade, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi está dizendo: tira esse pecado que está sobre a minha vida. Limpa-me completamente e eu ficarei puro. E ele diz: lava-me completamente do meu pecado e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi conhecia os seus pecados, sabia cada um deles, e ele disse: olha, aí está sempre diante de mim. Nós vemos aí consequências emocionais vindo sobre a vida do rei. Ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim, o meu pecado está sempre acusando na minha consciência. Davi, ele reconhece o seu pecado. O pecado está na consciência de Davi. Ele diz: está sempre diante de mim. E ele diz mais: contra ti, ele reconhece agora, dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. E fiz o que é mal aos teus olhos. Davi reconhece. Davi não tenta se justificar, mas Davi busca a misericórdia, a graça, o perdão de Deus para que ele pudesse continuar seguindo na sua vida.
Veja também o que está escrito no Salmo capítulo 38, versículo 8. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Tudo isso são consequências que o pecado produz na vida do homem. O arrependimento verdadeiro, está pesaroso para com Deus pelo seu pecado. Em primeiro lugar é isso. Precisamos saber como estamos diante de Deus e nos arrependermos de forma verdadeira. Ser realista com relação ao pecado. Segundo lugar, precisamos ser realistas com relação ao pecado. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Veja também em 1 João, capítulo 1, e versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus queridos irmãos, eu quero frisar um ponto muito importante nesse momento desse curso de missiologia. Você que está se preparando para se tornar um missionário, para levar essa mensagem, você precisa aplicar isso que nós estamos ensinando, esse conteúdo que nós estamos ensinando, primeiramente na sua vida. Você precisa estar vivendo isto. Não vá ao campo missionário em pecado, porque você será envergonhado. Mas reconcilia-te agora mesmo com o teu Deus. Faça uma aliança com Deus e seja alcançado pela graça do Senhor. Porque é esta mensagem que você irá pregar lá no campo missionário. Lá levar para aquelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Você precisa ser realista com relação ao pecado. Não encubra, confesse e deixe, e você alcançará a misericórdia. Terceiro lugar, o que é o verdadeiro arrependimento? Primeiro, é estar pesaroso para com Deus pelo seu pecado. Segundo, ser realista com relação ao seu pecado. Terceiro, abandonar o seu pecado. Precisa abandonar a velha prática. Precisa abandonar tudo aquilo que lhe afasta de Deus, lhe tira da presença de Deus, que tira toda a legalidade para que você possa exercer o seu ministério. Veja comigo esse texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer ser bem-sucedido na obra missionária, você quer ser bem-sucedido, você precisa confessar e deixar as suas transgressões. Quando nós confessamos, deixamos os nossos pecados, nós quebramos toda a legalidade de Satanás para nos acusar. E temos agora a autoridade para expulsá-lo em nome do Senhor Jesus. O verdadeiro missionário, ele precisa abandonar o seu pecado. Isso aqui serve para o missionário, serve para o pastor, serve para a dirigente do círculo de oração, serve para todo membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Serve para todo aquele que deseja servir a Deus de uma forma verdadeira. É abandonar o pecado. O que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Nunca alcançará a misericórdia do Senhor. Aquele que encobre o seu pecado. Mas Deus nos dá hoje novamente uma nova oportunidade. Você hoje tem uma nova oportunidade de se voltar para Deus e ser alcançado pela graça do Senhor. E em quarto lugar, o que é o verdadeiro arrependimento?
é o abandono do pecado, em terceiro, e em quarto lugar, veja no seu material didático, é odiar o pecado. Odiar o pecado. Veja esse texto de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 9. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja também Ezequiel, capítulo de número 20, e versículos 43 e 44. E ali vos lembrarei do vosso caminho e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmo, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. Precisamos ter uma postura e não ser conivente com o pecado, mas precisamos não ter amizade com o pecado, precisamos odiar o pecado. Deus odeia o pecado. E, em quinto lugar, quando possível, restituir aos outros o que lhes deve. Mas antes de comentarmos esse tópico, eu quero passar para você a segunda palavra-chave desse vídeo aula. É a palavra esperança. Tome nota, escreva a palavra esperança. Vamos ver agora o quinto tópico da letra B sobre o que é o verdadeiro arrependimento. Quando possível, restituir os outros o que lhes deve. Veja comigo esse texto de Lucas, capítulo 19, versículo de número 8. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Você veja nesse texto Jesus na casa do publicano, na casa de um cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Zaqueu levanta de forma espontânea, mediante o arrependimento, o reconhecimento dos seus pecados e o arrependimento, e ele diz, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ele deu metade de tudo que ele tinha aos pobres. Jesus não pediu nada a ele, mas o arrependimento provocou isso nele. Darei metade do que tenho. O arrependimento gera generosidade. Darei metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicadamente, 4 vezes mais aquilo que eu tenho defraudado. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Veja o fruto do arrependimento. Zaqueu, um homem que se arrependeu. E aqui está registrado para toda a eternidade aquela passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Né? E Zaqueu hoje é exemplo para nós, para mim e para você, que queremos fazer a obra de Deus, para desenvolver a obra do ministério, precisamos ter essa generosidade no nosso coração. Vamos agora para a letra C do nosso material didático. Na letra C, fala o que o arrependimento envolve. O que o arrependimento envolve? Antes de darmos continuidade na letra C, eu quero lhe passar a terceira palavra-chave. A terceira palavra-chave é amor. Amor é a terceira palavra-chave. Tome nota dessas 3 palavras, que será muito importante no término desse curso de missiologia. Letra C, voltando para o nosso material didático, acompanhe na sua apostila.
o que o arrependimento envolve? Em primeiro lugar, o abandono do pecado. Arrependimento sem abandono de pecado não tem arrependimento, não tem conversão. Veja o que está escrito em Zacarias, capítulo 1 e versículo de número 4. Veja comigo esse texto. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Veja também o texto de Gálatas, capítulo de número 5, versículos 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja também Efésios capítulo 5 e versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Precisamos, irmãos, de imediato, mediante o arrependimento, abandonar todo o pecado. Deus está condenando o pecado na carne, para que você seja salvo através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o que o arrependimento envolve? Primeiro, o abandono do pecado. Em segundo lugar, o abandono do mundo. O arrependimento envolve abandono do mundo. Veja em 1 João, capítulo 2, versículo 15, o que está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja também Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Precisamos abandonar o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. As práticas pecaminosas do mundo precisam ser abandonadas. Isso prova que temos o verdadeiro arrependimento. Em terceiro lugar, o abandono de si próprio. O abandono de si próprio. Veja em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 15, o que diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Veja também em Lucas, capítulo de número 14, versículo 26. Se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando isso. Para ir a Cristo, precisamos renunciar a todas as coisas. Não é você sair da sua casa, deixar sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos. Não, mas é você dar o primeiro lugar para Cristo. Jesus seja o primeiro lugar na sua vida. É isso que ele está dizendo. Então, precisamos abandonar a nós mesmos e colocar Cristo em primeiro lugar na nossa própria vida. Em quarto lugar, o abandono do diabo. Tem muitas pessoas que insistem em permanecer servindo ao diabo. Você não pode servir a dois senhores. Ou serve a um ou serve ao outro. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja também o texto de Colossenses, capítulo
de número 1, versículo de número 13, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. O abandono do diabo, o arrependimento, ele gera abandono do diabo, o abandono das velhas práticas. Percebe agora no quinto tópico, da letra C, o que o arrependimento produz no homem? Ele gera conversão a Deus. O que o arrependimento envolve? Envolve o abandono do pecado, o abandono do mundo, abandono de si próprio, o abandono do diabo e conversão a Deus. Olhe comigo esse texto de Zacarias, capítulo de número 1, versículo de número 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Precisa haver uma conversão. Arrependimento, ele produz uma conversão a Deus. Tornar-se para Deus, para que Deus se torne para o homem. E em sexto e último lugar, conversão a um estilo de vida de retidão. O estilo de vida do cristão é um estilo de vida de retidão, uma vida reta, direita, com os negócios certos diante de Deus. Observe, em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Louvado seja Deus. O arrependimento envolve um novo estilo de vida de retidão. Um novo estilo de vida de retidão. Isso vai comprovar de que estamos realmente na presença de Deus, somos filhos de Deus, é o nosso modelo de vida, sermos pessoas, cidadãos íntegros, honestos. Isso é uma coisa que, infelizmente, está muito difícil nos nossos dias, mas a palavra de Deus continua a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então, que esse vídeo aula possa estar abençoando a sua vida e que nós possamos guardar, preservar o arrependimento, estarmos arrependidos diante de Deus de todos os nossos pecados e ter uma nova vida em Cristo Jesus. A próxima aula nós iremos falar acerca da fé. E quero dar somente mais um lembrete, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de estar compartilhando em suas redes sociais o nosso conteúdo e aperte o sininho para que você receba as nossas atualizações. E nos vemos no próximo vídeo aula, em nome de Jesus.